Boa noite a todos amigos, estamos novamente aqui com a nossa live para falarmos um pouco da história da nossa cidade, a história de Viamão. Então nós queremos desde já convidar vocês a compartilhar esse vídeo, a divulgar e participar conosco, mandar suas ideias, seu conhecimento, suas informações, para que possamos usar desse espaço aqui, além de enriquecê-lo, usar dele para que possamos dividir tudo aquilo que nós sabemos sobre a nossa cidade, da história mais recente e também sobre a história antiga da cidade de Viamão. Afinal de contas, o nosso município é um município dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul e ele começou a ser descoberto pelos portugueses, pelos navegadores portugueses, exatamente no final do século 17. Então, como o Brasil foi descoberto em 1500, até a segunda metade do século 17, essas terras de Laguna para baixo ainda não haviam sido exploradas pelos portugueses, por conta de uma série de questões que nós vamos abordar aqui nessa live que nós estamos iniciando nesse momento. Então queremos que vocês colaborem, nos ajudem, divulguem, para que possamos juntos enriquecer e dividir as informações com as pessoas que moram aqui na nossa cidade e pessoas de fora dela que querem entender melhor todo esse processo histórico dessa cidade que é muito antiga, já está lá nos seus 270 anos, um pouco mais, não é coisa pouca. Semana passada eu falei que havia buscado alguns livros, e essa semana a gente deu uma lida nesse livro, que é um livro antigo, escrito pelo escritor Ari Caldeira da Silva, que ele era maçom aqui da nossa cidade, nasceu em 1908 e que a maçonaria, ao completar 100 anos em nosso município, decidiu pegar uma cópia dessa pesquisa feita por seu Ari Caldeira da Silva e transformar nesse livro, produzir esse livro, que é um dos poucos livros que tem aqui na nossa história de Viamão. Então, nós teremos sempre o livro Raízes como uma referência, nós também iremos estar utilizando de outros livros que a gente vai encontrando aí e vai fazendo a leitura para que a gente possa ir falando um pouco mais sobre a história da cidade de Viamão. Afinal de contas, as nossas terras aqui de Viamão, as terras do sul do nosso país, até 1750, exatamente falando, ainda oficialmente pertencia à colônia espanhola, porque por conta de que o Tratado de Tordesilhas, ele deu conta foi um tratado assinado no fim da década do século XV, mais precisamente em 1947, acertar essa situação entre a colônia espanhola e a colônia portuguesa, que estavam naquela época disputando essas terras. E é importante dizer que esses dois países, eles eram muito avançados na parte da navegação, do período da história somente da Europa, que era a sociedade antiga, não havia ainda descoberto, como se diz, do sul. Então até 1500 se sabia sobre a Europa e nada sobre a América do Sul, a América Central. A partir daí que se começa as descobertas. Mas no início, quando os portugueses chegaram até aqui, é lógico que não sabiam do tamanho da América do Sul, e fizeram alguns tratados, alguns acertos com a colônia espanhola,
que estava também iniciando suas navegações, mas ocupando essas terras da América do Sul pelo lado inverso do mapa da América do Sul. E aí deu alguns conflitos, né? Acertaram ali uma linha divisora que praticamente era muito estreita na beirada do Brasil, que encerrava mais ou menos aqui por Laguna, Santa Catarina, deixando de fora de pertencer aos portugueses toda essa região que nós vivemos. E é isso que importa para nós, que se não houvesse um novo tratado, Giovanni, se não houvesse um novo tratado, que é chamado de Tratado de Madrid, que foi assinado em 1750, e foi aproveitado uma oportunidade de um entendimento entre um casamento da princesa portuguesa com o príncipe espanhol. Sim. Né? Esse momento do início do século XVIII, que foi oportuno para fazer um novo acordo entre as duas coroas e um novo tratado, a qual ficou definido em 1750 esse traçado que tem um mapa do Brasil hoje, que pega de Laguna para baixo, né, até as Missões, aquela região toda. Isso só se deu a partir de 1750, porque até essa data, essa região de Laguna para baixo pertencia à Espanha. Então, Viamão, se não houvesse até 1750 as terras de Viamão, os campos de Viamão, né? O país da solidão, para quem não sabe, quando começaram os portugueses começaram a navegar e decidiram baixar de Laguna até a Lagoa dos Patos, eles não conheciam, eles se depararam com a Lagoa dos Patos, aí que eles começaram a conhecer melhor essa região toda. Sim. A parte que o Portugal tinha sobre o Brasil era bem pequena, só pegava o Nordeste e metade de Santa Catarina, pegava só um pedaço do litoral brasileiro. Temos alguns comentários aí, Alex. Certo, então vamos ali estar conosco já assistindo a Fernanda, a Maria Bolico, Luiz Machado, inclusive Luiz Machado manda uma boa noite. Obrigado, Luiz Machado. Também já está conosco Fabrício, um abraço, Fabrício, o nosso responsável pela UPA aqui da 36. Andréia, minha ex-colega da escola Walter Rubim. Indianara, nossa ex-secretária de saúde e educadora do nosso município. Um abraço, Indianara. A Marlene Ferreira também já se manifestando. E a gente quer convidar vocês, está assistindo também a Ana Paula Fraga, assistindo nossa live. Queremos mandar um abraço a todos vocês e pedir que vocês nos ajudem a divulgar esse trabalho. Sexta que vem, Giovanni, já está confirmado Paulo Liuja. Paulo Liuja, eu havia anunciado que estaria aqui conosco hoje, mas ele teve uma situação inesperada, um imprevisto, né, e não pôde estar aqui hoje. Mas o Paulo Liuja estará sexta-feira conosco. O Paulo Liuja, que ele é jornalista, ele pesquisa e gosta da história de Viamão e vai trazer aqui um pouco dos seus relatos, das suas pesquisas, principalmente voltado aqui à região da Santa Isabel e a Sicília. Isso. Quer dar uma pincelada sobre... Vamos seguir em frente. Então, eu dizia que os nomes são interessantes, né? Que Viamão, quando a primeira, sob o comando português, foi decidido que um grupo de pessoas, né, exploradores, pessoas descobridores, baixasse de Laguna, costeando o nosso litoral, e fosse descobrindo o que teria aqui nessas terras, né, como era para baixo de Laguna, sul do país. E aí, esse sul do país, de Laguna para baixo, pertencia aos espanhóis. Sim. Isso é importante que se diga. Porém, Portugal, com o intuito de buscar essas terras para seu domínio, e imagina, era muito difícil naquela época, porque a América do Sul muito grande,
Portugal começou a avançar e descobrir o que tinha para baixo da laguna, né? Mandou uma navegação que fizesse esse reconhecimento de área, né? A qual identificaram aqui nos campos de Viamão e denominaram de vários nomes na época. Por exemplo, País da Solidão, né? Essa região toda de Laguna para cá chegou a ser denominada de País da Solidão, porque não tinha praticamente nada a não ser, né, reconhecer muita água, rios, né, reconheceram muita pastagem, Sim. né, a região rica em pastagem, e reconheceram aqui muitas aves e também cavalos e gado. Isso foi no ano de 1650 em frente. 1650 em frente. A população indígena era muito grande ainda. Muito grande aqui. Os portugueses usavam os portugueses, espanhóis usavam algumas trilhas indígenas para chegar mais fácil em outros estados, porque era muito limitado. Ou tu chegava pela água, ou tu não chegava. E daí eles tinham que usar os indígenas para achar as trilhas. Exatamente, os índios Corijó, né? A tribo Corijó, que eram os índios que dominavam aqui essa região, praticamente de Laguna até Colônia do Sacramento. Sim. E aí que nós vamos entrar nessa parte que ela é interessante, né? Porque aqui tinha os índios que, é lógico, que viviam e dominavam e conheciam essa região, né? Que serviram para orientar os primeiros portugueses que aqui estiveram, né? E para que eles pudessem fazer o reconhecimento de área aqui nessa região. Mas quando eles fizeram a navegação, isso é interessante, né? E reconheceram toda essa região, eles encontraram muito gado no campo. Sim. Muitos cavalos soltos, uma criação enorme. E isso despertou a atenção, né? Qual a razão que tinha de ter encontrado na segunda metade do século XVII, ou seja, 1650 a 1700, qual a razão de ter muito gado no pasto solto e muitos cavalos, né? E logo se chegou, mais tarde, através das pesquisas, se entenderam o porquê. Porque tinha aqui os índios guaranis, né? Sim. Que eram, e tinha as colônias missionárias, ali nas colônias jesuíticas, ali nas missões, né? São 7 missões, né? Isso. As 7 missões que os portugueses vieram para os espanhóis vieram para aquela região catequizar os índios. E a partir daí também começaram a criação de cavalos e de gado que servia para tirar couro e graxa para manutenção Sim. das pessoas que ali estavam naquele momento. Ocorre que com o Tratado de Madrid, né, o novo tratado que definiu os novos traçados, Portugal abriu mão da colônia de Sacramento, Sim. ao lado do Rio da Plata, que era um ponto estratégico do exército português naquela época, e os espanhóis abriram mão das missões. Sim. Que as missões tinham ali os índios sendo colonizados e eles cuidavam e criavam, né, gado Sim. e cavalos que serviam para eles, para o trabalho deles. Porém, com a ida dessas missões pro lado do Uruguai, pro lado espanhol, a partir deste tratado, esses cavalos e este gado, eles ficaram soltos no pasto. E ao longo do tempo eles foram naturalmente se procriando. E foi o que aconteceu que nos campos de Viamão, aqui na região sul, chegou um momento e quando os portugueses fizeram o reconhecimento de área, eles identificaram muitos cavalos soltos, muito gado solto no pasto, por conta de que, né, eles foram se procriando naturalmente e ficando uma quantidade enorme entre o momento que deixou de existir as missões, no momento que
os jesuítas foram obrigados a abandonar aquela região, ficou ali todos os animais soltos, eles foram se procriando. Passado alguns anos, era uma quantidade enorme aqui na região sul, nos campos, o que acabou beneficiando e orientando a nossa economia do estado do Rio Grande do Sul para a questão do couro, da graxa, e depois logo ali na frente se começou a questão do charque, que também se começa ali em Laguna, né? Por falar, né? Tudo praticamente parte de Laguna, porque Laguna era a última região povoada até então, porque era a última região que pertencia a Portugal, naquela época. Além de Laguna, os portugueses foram avançando, né? Foram avançando devagarinho e foram ocupando essas terras aqui, e depois forçaram, através de várias discussões, forçaram um novo entendimento, que é o Tratado de Madrid, em 1750, que definiu o traçado do Brasil, né, avançando mais a região que antes pertencia à Espanha e dando essa dimensão a qual é o território brasileiro de hoje. Temos alguns comentários, Alex. Dá uma lidinha. Então vamos acompanhar ali os comentários das pessoas que estão conosco. Janete Marisa mandou ali um... O que é aquele bonequinho? Mandou um bonequinho. Uns coraçãozinhos para nós. A Mary está assistindo. Carlos Pires, nosso ex-secretário, também. A Suécia está acompanhando. Tem mais comentário aqui, ó. Ângela Ramos, nossa professora do município de Porto Alegre, está nos acompanhando. Divulguem, né? Participem, mandem informação para que nós possamos ir divulgando e conversando com as pessoas que moram aqui na nossa cidade de Viamão. Um pouco sobre a nossa história, né? Sobre nossas raízes, desde o início até atualmente. Vou contar um pouco da nossa história. Continuando sobre as missões? Sim, vamos colocar só uma questão importante, que nesse novo tratado, por isso que a colônia de Sacramento é uma região muito importante, principalmente quem gosta de história, a ser visitada, porque ali foi o primeiro, um dos primeiros locais que Portugal queria que pertencesse à colônia portuguesa, à coroa portuguesa, né? Sim. Mas depois, pela estratégia, né, dos rios que estão em torno ali da colônia, mas por conta das novas tratativas, os portugueses abriram mão daquela região, mas em compensação ganharam todo esse traçado que hoje é denominado de Rio Grande do Sul, e que iniciou o Rio Grande do Sul. Primeiro, dá para dizer que a primeira cidade, o primeiro povoado do Rio Grande do Sul era a colônia de Sacramento. Sim. Era exatamente a colônia de Sacramento, que está hoje, pertence às terras do Uruguai. Mas ali foi a primeira povoado do Rio Grande do Sul. Porém, depois, com as negociações novas, ali passou a pertencer ao Uruguai, e a região das Missões, até a região das Missões, passou a pertencer à colônia, à coroa portuguesa. Por isso que nós, a partir daí, volto a dizer, Viamão, que foi dado o nome de País da Solidão, Ilha de Viamão, Solidão de Viamão, né? Todos os nomes foram dados para as terras que vinham desde Laguna até aqui praticamente, né? Era denominado de cidade, denominado de Viamão, né? País da Solidão, Ilha de Viamão ou Solidão de Viamão. E somente, né, depois que começa aí os primeiros povoados, com a chegada dos açorianos, e isso é importante, que os açorianos vieram para cá, os açorianos vieram para Viamão e para o estado do Rio Grande do Sul, porque lá nas Ilhas dos Açores estava já um povoado enorme. Isso em torno de... Na primeira metade do século XVIII. Isso. E
além de estar um povoado enorme, também lá nas Ilhas Açores houve um terremoto na época. Sim. Um terremoto que trouxe muitos problemas para aquele povoado que vivia lá, né? E aí passou a ser interessante a coroa portuguesa ofertar oportunidades aqui nas terras do sul, né? Do Rio Grande do Sul, para que as famílias pudessem vir para cá. Então vieram famílias para a Colônia do Sacramento, vieram famílias para as terras de Viamão, vieram famílias para outras regiões, para as missões e para outras regiões do Rio Grande do Sul. Por isso que se diz que, né, os primeiros povos que vieram para cá foram os açorianos. É uma história que teve outras etnias que chegaram até nós. Temos alguns comentários novamente. Dá uma olhadinha. Só dar uma subidinha. Vamos subir aqui um pouquinho. Aqui a Ângela. Ângela Alex, parabéns por tua iniciativa. Eu, como historiador, estou adorando. Temos ali o Wagner. Boa noite, meu amigo. E Olinda Jardim. Olá, boa noite para vocês. Também temos Isidoro. Olá, amigo. Estou te vendo falar da minha região, das Missões. Um abraço. Olha aí, o seu Isidoro, ele, policial rodoviário aposentado. Hoje é companheiro da nossa professora Jussara Feijó, nossa amiga. Deixa aqui o meu abraço para ela. E o Isidoro é lá das Missões, né? Muita gente veio da região das Missões morar aqui. Os missioneiros, deixamos nosso abraço aqui a todos vocês. E a gente vai desenvolvendo aqui aos poucos, né, um pouco da história e da formação, né? Hoje nós vamos falar mais do período do início da história de Viamão, bem no início, quando não tínhamos nada aqui em Viamão, e os portugueses começaram a desbravar os nossos territórios, trouxeram algumas famílias açorianas para que aqui fosse se ocupando essas terras que se chamavam, né, Campos da Solidão de Viamão, e também se chamou o estado do Rio Grande do Sul, antes de ser chamado de Rio Grande do Sul, também se denominou, se sugeriu o nome de Terra dos Tapes, né? Terra dos Tapes seria também um nome sugerido aqui ao Rio Grande do Sul. E foi em 1714, exatamente em 1714, que pela primeira vez, pelo menos das informações que se tem, né, uma navegação avançou de laguna sobre determinação da coroa portuguesa e começou a costear, né, até a ponta do sul do nosso país, né? Começou a costear e fazer o conhecimento de campo em 1714, a qual essa embarcação, né, que foi liderada pelo seu Domingos, com seu filho e toda uma equipe, né, que começaram a identificar toda essa região aqui com suas potencialidades, e acabaram parando, né, adentrando e parando na Lagoa dos Patos. Isso. O que foi novidade, foi interessante, porque eles não sabiam o que se tratava ali. Depois que identificaram que se tratava de um rio que tinha vários afluentes, né? Sim. O rio Jacuí, o rio Gravataí, os mais diversos rios que desembocam na Lagoa dos Patos, né? E aí se percebeu toda essa potencialidade, e por isso que os portugueses não vacilaram em tentar ocupar essa região aqui e trabalhar para que as coisas pudessem mudar e ter um território um pouco maior pertencendo à coroa portuguesa. É isso mesmo. Eles foram descobrir que se tratava de um rio um tempo depois, não foi imediatamente que eles descobriram que era um rio tão importante para o estado do Rio Grande do Sul. Deixar um convite para o pessoal, Alex, quem quiser vir participar qualquer dia desses, trazer o seu relato aqui do município, a sua história que construiu aqui no município, está aberto aqui. Está aberto. Você quer participar, as pessoas querem vir até nós aqui trazer relatos, né, sobre a história de Viamão, da sua região, venham participar conosco. Esse trabalho está recém começando
e nós queremos enriquecê-lo de informações, enriquecê-lo de conhecimento. Hoje nós estamos mais dando aqui uma abordada sobre o início, né, do nosso estado do Rio Grande do Sul, o primeiro período, que é importante que se diga que somente a partir de 1700 e 1680, né, 1714, esse período que começa uma navegação oficial, ela é ordenada pela coroa portuguesa para fazer o reconhecimento de área aqui do sul somente em 1714, embora já se tinha Sim. informações antes da nossa região. E quando se faz esse reconhecimento, aí se começa a baixar para cá aventureiros, né? Aventureiros que começaram a vir para cá em busca de benefícios para si. Então eram grupos de aventureiros que baixavam para cá para ter benefícios financeiros. E quando se descobre que aqui havia quantidades enormes de gado e de equinos, cavalos soltos nos campos de Viamão, despertou o interesse das pessoas virem para cá para buscar para tirar couro desses animais e graxa para vender na região sul e para o norte do nosso país, que era onde havia ali uma população e uma certa economia já começando a acontecer no nosso país. Então, os primeiros os aventureiros que vieram para cá, né, eles vinham em busca de couro e graxa para levar para vender no sudeste e no norte do nosso país. Para as pessoas que exploravam a mineração naquela época, para os plantadores de algodão, de cana-de-açúcar, de café, que era a economia que estava latente no início, nesse período aqui no Brasil, que se dava ali pela região sudeste e nordeste, norte do nosso país, né? E o couro e a graxa eram produtos caros naquela época, não era barato, era um pouco trabalhoso para se conseguir, por isso o alto valor. E temos alguns comentários aí, Alex, novamente. Imagina, né? Para a época, quando se descobre que tinha essa quantidade enorme de animais soltos nos nossos campos, chamou a atenção de muitos exploradores, comerciantes, pessoas que vieram para cá e começaram a buscar. E aí que surgem as primeiras fazendas no sul do país. As primeiras estâncias no Rio Grande do Sul, e as fazendas, elas são oriundas desse processo, praticamente de ter encontrado aqui essa quantidade enorme de cavalos e do gado soltos nos pastos, que passaram a movimentar uma primeira economia aqui do sul do país, que é o couro e a graxa desses animais. Pós isso, do gado, né? Pós isso, se começa a se produzir o charque. Isso. Porque até então, é importante que se diga, né? Os aventureiros vinham para cá, né? Os gaudérios aqui do sul também, tiravam o couro, tiravam a graxa, levavam para o sudeste do país, para o norte, e deixavam a carne no campo. A carne não tinha utilidade. A carne ficava no campo para que os outros animais se alimentassem dessa carne, ou até se estragava ali naquele vasto campo do Rio Grande do Sul. Isso também aqui nas nossas terras de Viamão. Então, nas nossas terras de Viamão tinha uma quantidade enorme de gado e cavalos soltos nos campos de Viamão no decorrer do século XVI e século XVII. Sim. E a partir do século XVII que se começa a economia do charque, que começou por Laguna, e depois, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, a produção do charque para vender para os trabalhadores das mineradoras, que tiravam ouro e outras pedras preciosas do sudeste e do norte do país, muitas para levar para Portugal, né? Sim. E também a produção da época do algodão, do café
e do algodão e do açúcar, da cana-de-açúcar, que também se produzia aqui nas terras no sudeste e no norte do nosso país. E aí o charque passou a ser algo de extrema importância, né? Sim. Que era uma forma de conservar aquela carne do gado que era abatida aqui nos campos do Rio Grande do Sul, nos campos de Viamão. Esse gado era abatido, né, pelos os estanceiros, pelos os vassalos, pelas pessoas que estavam explorando aqui a região, e essa carne ia fora. A partir do momento do charque, foi uma forma de conservar essa carne e poder levar para vender para os trabalhadores do sul, do sudeste e do norte do nosso país. Muita carne era perdida porque não tinha meio de conservação. Daí eles pensaram, se botar essa carne para secar, vai ser uma ótima maneira de conservar. E conservou. Tanto dando tempo até para chegar em outros estados, como o Nordeste e Sudeste. Então, foram os tropeiros, né? Os primeiros tropeiros, os gaudérios, que começaram a dar conta dessa primeira economia. E a partir daí se começa a se cercar e criar as primeiras chácaras, as primeiras fazendas aqui do Rio Grande do Sul, que se deu através de títulos, né? Que são as chamadas sesmarias. Aqui para o sul foram as sesmarias que a coroa portuguesa ia dando para os empreendedores da época, os vassalos e as pessoas, as personalidades que se destacaram perante a coroa portuguesa e que ajudaram com que a coroa portuguesa pudesse ocupar toda essa região de Viamão e avançar as terras do Brasil aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Então, essas pessoas que são os tropeiros, os gaudérios, os aventureiros da época, que tinham um relacionamento com a coroa e que contribuíram com a coroa portuguesa para que ela pudesse avançar nessas terras e criar as condições para que em 1750, com o Tratado de Madrid, essas terras fossem oficialmente de Portugal e não mais da Espanha. Essas pessoas foram beneficiadas com sesmarias, e essas sesmarias foram se transformando em fazendas aqui da nossa região, até porque por conta de começar a agrupar esses animais que ficavam soltos, né, dentro dessas fazendas, e essas fazendas tinham os seus abatedouros que acabavam produzindo o charque e vendendo para a região sudeste e sul do país. Assim se deu, muito por cima, estou falando aqui, né, se deu aí os primeiros passos, o primeiro período aqui da região do Rio Grande do Sul, da região de Viamão, né? Somente aí a partir de 1750, primeira metade do século XVIII, que se funda a primeira vila aqui de Viamão, e aí depois vai aos poucos Viamão criando a sua identidade. Isso. Vamos os comentários para nós podermos encerrar a live, para não se prolongar muito. Então vamos para os comentários ali. Deixa eu ver aqui. Começamos. O Isidoro. Tá, o Isidoro coloca para nós o seguinte: a fundação das missões veio através da caravana de Jesus. Os padres jesuítas catequizaram alguns índios e fizeram tudo aquilo. Exato. Então, né, foi o intuito de querer catequizar os índios, a igreja, né, que Sim. criaram as missões, né, e lá se tentaram aculturar os índios com a cultura dos brancos nesse período. Temos aqui mais um comentário do... Já ali de cima, tá. Eu comento que agora é acadêmico de direito. Olha aí, o seu Isidoro. Um abraço, Isidoro. Nosso ex-policial rodoviário ligado conosco e trazendo informações pra gente. Ângela Ramos. Alex, no ano passado usei o livro Raízes de Viamão com meus alunos. As pesquisas foram produtivas no segundo semestre de 2019. Estou com outro projeto, com outras abordagens.
O livro Raízes de Viamão será a nossa base de pesquisa. Então, aí a nossa educadora, a professora Ângela Ramos, usando o livro Raízes de Viamão para trabalhar, desenvolver com os seus alunos. Luiz Silva, boa noite, Alex. Pode me dar um oi no meu WhatsApp? Obrigado. Luiz Silva, anota o meu número aí. 996 01 3040. 996 01 3040. Pode me mandar um olá que eu te respondo. O Adão Santana, lá do condomínio Belo Horizonte. Adão Santana, boa noite. Grande abraço do Adão Santana, líder do loteamento Jardim do Cocão, Viamão, Rio Grande do Sul, e loteamento Jardim do Cocão. Abandona 6 anos pelo governo municipal. Bom, aí tem que falar lá para o prefeito, conversar com o prefeito para que ele possa dar uma atenção melhor aí para o loteamento Jardim do Cocão. Está feito o registro do Adão Santana. Ângela Ramos, Viamão, meu município de coração. Em Viamão fiz minha história profissional. Tenho muito carinho por Viamão. Só dá uma machadinha. Muito carinho por Viamão. E todos os amigos que fiz. Adentrou conosco aqui o Sandrinho Alves. Um abraço, Sandrinho. Charles e o Richard. A Rosana Azevedo, professora do nosso município, aqui da escola Walter Jobim, se não me falha a memória, ela é a atual vice-diretora da escola Walter Jobim. Está trancando aqui. A internet também é fraquinha. Internet também é fraquinha. Adão Santana, minha família veio para Viamão em 1785. Família Santana, família que veio de Portugal, olha aí. Então, olha aí. Certamente foi uma das primeiras famílias que vieram para o Rio Grande do Sul com o sentido de povoar essa região quando Portugal queria aí no século XVIII povoar a região e ocupar toda essa vasta região do Rio Grande do Sul. Convidamos o Adão para aparecer aqui qualquer dia numa nossas lives, só entrar em contato conosco e olha aqui a nossa professora de música, a Jaqueline Roque. Boa noite, Jaqueline. Manda um abraço para nós e diz que é bom relembrar a história das nossas raízes. Exatamente. Esse é o nosso propósito, né, Leona? A gente quer relembrar, dividir um pouco da história de Viamão, né? E é importante que se diga uma observação também que os açorianos, quando vieram para cá, para o Rio Grande do Sul, eles tiveram algumas dificuldades porque eles eram artesãos, né? Eles lidavam com água, né? Ali na região. Eles não tinham essa relação de lidar com o campo, com o gado, com os cavalos. Então eles também enfrentaram um pouco de dificuldade por essa mudança. Até se adaptar. Essa mudança de cultura, de comportamento, de economia. Então eles tiveram também um processo de adaptação aqui no nosso município. Vamos então nos despedindo, Giovanni, né? Agradecer as pessoas que estiveram conosco até então. Pedir para vocês que hoje foi mais algumas informações sobre desde lá a descoberta do Brasil, os primeiros passos para nós chegarmos até a identidade do Rio Grande do Sul, os primeiros passos para nós chegarmos ao início da identidade das terras de Viamão, né? E o Paulo Lígia adentrou agora aqui, queremos mandar um abraço para ele. Ele estava certo de vir hoje conosco, mas ele teve alguma dificuldade e não conseguiu chegar até aqui. Mas já confirmou que sexta-feira que vem estará conosco. E o Paulo Lígia também tem muita informação para trazer para nós, para que nós possamos dividir com as pessoas que estão participando conosco. Então, compartilhem, divulguem esse vídeo, por gentileza, ajudem nós. Hoje ficamos um pouco bem na história antiga da nossa cidade, bem lá no início da história da nossa cidade de Viamão, e a partir daí a gente vai desenvolvendo. Tem muito assunto, isso são só pequenas pinceladas. Um abraço a todos. Quer se despedir, Johnny? História do nosso município que não falta, né, Alex? Tem muita história para contar.
Esse é o nosso propósito, levar um pouquinho da história do nosso município para as futuras gerações conhecer, que a nossa história do nosso município é um pouco apagada, e nós estamos aqui com esse propósito. Sexta-feira que vem, você não pode perder, vai estar o grande Paulo Lige aqui com nós. E é isso aí, eu peço que vocês compartilhem, curta, comenta, interajam conosco, e até a próxima sexta. Registrar de último ali a Beth Duarte, que manda uma boa noite para nós, e o Evandro Viana, que está assistindo o vídeo também. Então hoje nós falamos um pouco das escrituras desse livro, Assim Nasceu Viamão, né? Um livro que foi escrito por Ari Caldeira da Silva, né? Que ele era maçom, e foi a maçonaria que mandou produzir esse livro quando estava completando 100 anos, né? E que traz o Ari Caldeira também. Ele foi professor da escola da ETA, e em 1950 ele foi diretor aqui da nossa escola da ETA, aqui na nossa área rural de Viamão. Boa noite a todos, obrigado pela participação, divulgue o nosso vídeo, compartilhe, marque pessoas, e até sexta que vem com Paulo Lilja, que estará aqui conosco trazendo um pouco dos seus estudos a respeito aqui da nossa cidade de Viamão. Um abraço, gente.